Ok. Tá. Então vamos lá. O exercício diz assim: a empresa lucro certo produz dois produtos, produto A e B, né? A e B, cujos preços de venda líquidos de tributos são R$ 80,00 e R$ 95,00, respectivamente. E o volume de produção e de vendas é de 12.000 unidades para o produto A, 4.490 unidades do produto B, por período, tá? E aí, em determinado período foram registrados os seguintes custos diretos por unidade em reais, ok? Então aqui, essa primeira tabelinha, ela me diz quais são os custos diretos, né? Então lembra o seguinte, no custeio por absorção, quando a gente viu, ele é um método que apura o custo total do produto. O ABC também é um método que apura o custo total do produto, né? Eu tenho até aqui o absorção, ó, só para vocês lembrarem a carinha dele, né, e tal. E aí a gente teria que alocar o custo indireto de fabricação utilizando o critério de rateio, né? E aí no absorção, o critério de rateio aqui foi unidades produzidas, tá? O ABC, ele vai fazer a mesma coisa, só que de outra forma, né? Não vão ser unidades produzidas, vão ser atividades, tá? A gente já vai chegar lá. Então aqui ele dá um quadrinho dos custos diretos por unidade. Então, material direto unitário, mão de obra direta unitária, R$ 20,00 produto A, 27 e assim por diante. O que quer dizer isso? Quais são os custos que são apropriados diretamente ao produto? Então, qualquer que seja o produto, né? A gente falou lá de uma última vez, se eu for produzir uma caneta, então o custo direto para produzir a caneta é a matéria-prima, né? O plástico, a tinta e etc. E a mão de obra é a mão de obra que monta a caneta, por exemplo, tá? Imagina que a caneta seja montável. Então, isso aqui ele já dá pronto, tá? Quais são os custos diretos? Material direto R$ 20,00 e mão de obra R$ 10,00 para o produto A. Então, só que tem um detalhe aqui, né? Qual o total dos custos diretos por produto? Eu tenho que somar essas duas linhas, tá bom? Então, eu não posso... Total, se a gente te perguntar qual é o total dos custos diretos, eu tenho que somar a mão de obra direta mais material direto, tá? E igualmente para o produto B, né? Então, aqui eu tenho custo total direto do produto A R$ 30,00 e o produto B R$ 32,95. Beleza. Aí aqui ele me dá os custos indiretos de produção, ou custos indiretos de fabricação, ou se for uma empresa de serviços, custos indiretos de serviços, tá? Sempre lembrando que o método de ABC, ele visa alocar os custos indiretos diretamente ao produto utilizando o critério de rateio. É igualzinho o absorção, só que ele usa critérios de rateio diferentes, tá? Então vamos lá. Então aqui o custo indireto, né, o CIP aqui, ele representa R$ 500.000, tá? E aí o exercício continua. Por meio de entrevistas, análise de dados na contabilidade, verificou-se que esses custos indiretos referem-se às seguintes atividades mais relevantes. Aí aqui ele tem, né, algumas atividades: inspecionar material, armazenar material, controlar estoques, processar produtos, controlar processos e tal. O que ele está fazendo aqui? Olha, ele está dizendo o seguinte, que para eu ratear, né, esses R$ 500.000 de custo indireto, foi feita alguma análise de dados na contabilidade, ou algumas entrevistas, ou medições, né? Então o pessoal foi lá, mediram essa atividade aqui de inspecionar o material e descobriram e calcularam esse custo dessa atividade, tá? Então, para inspecionar o material, a empresa gasta R$ 60.000. Para controlar estoques, 40.000. Para processar os produtos, essa atividade consome R$ 150.000, tá? E aí ela destrinchou. Então, esses 500.000 do custo indireto de produção, ele abriu aqui, né, em atividades, ok? Beleza até aqui, gente? Manda uma mensaginha aí para eu saber que eu não estou falando sozinho. Pode mandar que eu tô vendo as mensagens. Tudo bem, ok.
Alguma Professor, dúvida por até? favor, só fala um pouquinho mais, compassado, mais devagar, só para dar para acompanhar. Ah, tá bom. Vamos lá. Então, até aqui, né, falamos aqui que o exercício, o enunciado, já deu o custo direto, e aqui ele abriu os custos indiretos, né, que tem um total de 500 mil, ele abriu em atividades, certo? Quais são as atividades que consomem esses 500 mil reais, ok? E aí, seguindo, uma análise de correlação identificou os direcionadores de custos dessas e de outras atividades e sua distribuição entre os produtos, a saber. O que é esse negócio aqui? Eu vou ler e aí eu já vou explicar o que significa esse quadrinho aqui dos direcionadores, tá? Então vamos lá. Primeiro, número de lotes inspecionados e armazenados. Dentro do custeio ABC, toda atividade tem que ter uma coisa chamada direcionador, que é o que vai ajudar a ratear ou a adotar critérios de rateio, ou a medir e para poder alocar os produtos, cada atividade. Tá? Então, por exemplo, aqui, esse primeiro direcionador, que é número de lotes inspecionados e armazenados, ele tem a ver com quais atividades aqui? Com essas três. Tá? Inspecionar material, armazenar material, controlar estoque. Então, tudo que é estoque tem a ver com esse direcionador aqui de lote inspecionado e armazenado. Tá? E ele está dizendo o seguinte, olha, para essa atividade aqui e esse direcionador de lotes inspecionados, foram feitos 3 lotes para o produto A e 7 para o produto B. Daqui a pouco a gente vai resolver, vai ficar um pouco mais claro, tá? Número de horas máquina de processamento de produtos. Então, 4.000 horas para o produto A, 6.000 para o produto B. Horas máquina, esse direcionador de hora máquina, ele está ligado a qual atividade? A atividade de processar produtos. Né? Aqui está a dica. E por último aqui, dedicação do tempo dos engenheiros. Espera aí. A Kathleen está ouvindo aí, Kathleen? Só para eu saber. Só para eu saber se vocês ainda continuam me ouvindo. Manda um ok aí para eu saber. Beleza, ótimo. Está conseguindo ver? A Kathleen está conseguindo ver a tela? Sim. Então tá bom. Então beleza. Continuando então. E aqui, gente, o que vocês precisam gravar nessa coisa da atividade e do direcionador? Cada direcionador está amarrado diretamente a uma atividade. Não existe, né, no custeio ABC, não tem atividade sem direcionador e não tem direcionador sem atividade. O que vocês vão ter que fazer no exercício, ao interpretar o exercício, é localizar. Tá bom, para esse direcionador aqui, a qual atividade ele está se referindo? Tá? Então, aqui no caso, o que está agrupando mais coisas aqui é esse direcionador de lote inspecionado e armazenado. Tá? Quando a gente fala de lote inspecionado e armazenado, eu estou falando de produto, de material. Então, inspecionar, armazenar e controlar estoques. Tá? A gente já vai ver, já vamos fazer a conta aqui de como que a gente vai usar essa informação. Mas o que vocês precisam gravar é: a atividade sempre está amarrada a um direcionador. E um direcionador sempre está amarrado a uma atividade. Tá? Eles andam juntos. Tá bom? Beleza. Aí esse é o enunciado do exercício. Aí ele pede o seguinte, olha, com base nos dados apresentados, calcule o valor dos custos indiretos de produção de cada produto, utilizando o método de custeio ABC. E depois ele pede uma outra coisa, calcule o valor e o percentual de lucro bruto de cada produto. Tá? Nós vamos ver como é que faz tudo isso. Até aqui, tudo bem? Me manda aí um ok para a gente continuar. Acho que sim. Vamos lá. Na hora de resolver vai ficar mais fácil, tá? Não assusta muito com o tamanho do enunciado, tudo isso aqui vai poder ajudar vocês depois. Então, a resolução, tá? Então, primeira coisa, gente, é a gente começar a extrair do enunciado algumas informações, né? Então, esse quadrinho é importante vocês terem, tá? Montados aí. Preço de venda, unidades produzidas, o custo do material direto e da mão de obra direta de cada produto, tá? Então, vou pegar aqui no enunciado. Então, o preço.
preço de venda líquido e tal é R$ 80,95 e 95 respectivamente, né, para A e B. Então, vou preencher aqui. O produto A, ele é vendido por R$ 80,00. Isso aqui, no exercício que vocês vão fazer, que eu vou subir, eu fiz uma outra, é o mesmo esqueleto do exercício, da resolução, só que é numa empresa prestadora de serviços, tá? Então, imagina que nesse preço de venda aqui, que a gente está falando de produto, pode ser um serviço. Então, olha, eu tenho uma empresa de serviços que presta 2 tipos de serviço só, o serviço de instalação de qualquer coisa e um serviço de manutenção de qualquer coisa, tá? Então, qual é o preço que você cobra para cada tipo de serviço? Poderia ser isso aqui, tá? Aí, no enunciado, ele me dá também unidades produzidas. Aí eu tenho aqui 12.000 unidades para o produto A e 4.490 para o produto B. Então, vem aqui 12.490 para o produto B. Material direto, tal. Professor, licença, Pode falar. desculpa atrapalhar, mas se for uma assistência técnica, unidade produzida seria o quê? O número de OS abertos, isso? Número de serviços prestados, por exemplo. Ah, sim, entendi. Entendeu? Então, aí, né, isso é uma assistência técnica. Então, aqui a gente está tratando como se tivesse 2 tipos de serviços só, né, ou produtos aqui. Mas se tiver mais, tem que ter uma coluna para cada um deles, né? Ah, tá, E aí tem que ter um preço de venda, quantas vezes eu prestei aquele serviço, né? E assim por diante. Para cada tipo de serviço a gente começa a quebrar isso, tá? Ok? Ok. Beleza. Aí o material direto em mão de obra, eu vou pegar daquela tabelinha que já está lá, né? Então tá aqui, ó, tá pronto. É esse 20 e mais 10 com 27 mais 5. Né? Tô fazendo no Excel aqui, mas aí a gente cola aqui. Poderia jogar uma fórmula ali também, enfim. Beleza. E aí é importante, né, na questão do serviço. Mas material direto no serviço? Tem, né? Toda vez que eu vou prestar um serviço, eu tenho que usar algum tipo, se for, né? É o caso da Aline, por exemplo, que ela falou de uma assistência técnica. Eu presto um serviço de manutenção de uma determinada máquina. Então, para fazer aquele tipo de manutenção, eu tenho que trocar um filtro, eu tenho que colocar óleo, eu tenho que, enfim, vai algum tipo de material também, mesmo que for serviço, tá? E aí tem que calcular para cada tipo de serviço quanto de material vai para prestar aquele tipo de serviço. É igualzinho quanto de material direto vai para fabricar um produto, tá? Ok, até aqui? Seria, por exemplo, considerado insumo, né? Exato, o insumo para prestar aquele serviço, né? É a mesma coisa aqui para produzir esse produto. A mão de obra direta também ela pode ser calculada, né? Então, assim, ó, quanto tempo demora para produzir aquele produto ou para prestar aquele serviço? Demora 2 horas, tá bom. Quanto é o valor da hora da pessoa, né, que está ligada diretamente? R$ 5 por hora, tá bom, R$ 10. Estou chutando exemplos aqui, tá? Mas aqui o exercício já vai dar, mas para colocar em prática isso, a gente tem que calcular essas coisas, né? Numa empresa e tal, ok? Aí aqui, Professor, pode falar. desculpa interromper. Não? Só para ver se Pode eu estou interromper. também se eu estou entendendo. Por exemplo, se fosse uma empresa de consultoria administrativa, o material direto seria o material utilizado a parte de escritório, assim, e entraria a parte também, por exemplo, de softwares, assim, ou aí já é outra coisa? Tá, uma empresa de consultoria, né? Isso. Tá. Geralmente, empresa de consultoria, essa conta aqui seria o inverso, por exemplo, né? Eu teria o material direto seria bem menor do que o custo com mão de obra, né? Porque o capital é mais intelectual do que físico, né? Mas tem, então, por exemplo, aí teria que medir, olha, para eu prestar uma consultoria de estratégica, o que eu gasto? Não, eu tenho que entregar um material impresso para o cliente, eu tenho que, enfim, entregar algum tipo de material, aí eu tenho que calcular qual é esse material, né? E na mão de obra, calcular as horas trabalhadas no projeto, né? No projeto de consultoria, por exemplo. Então, eu vou fazer determinado tipo de projeto de consultoria. Então, eu tenho que calcular isso, eu vou demorar
tantas horas. Inclusive, depois eu posso disponibilizar para você. Acho que eu tenho uma planilha aqui que calcula horas de projeto e tal. Eu deixo lá no link. Eu subo para vocês uns materiais aí para quem tiver interesse, né? Mas mais ou menos isso, tá? Então, tem que calcular especificamente para cada tipo de serviço prestado, quanto vai de material direto e quanto vai de mão de obra direta. Ok, então a parte intelectual seria a mão de obra, certo? Exato. Ok. E aí quantas horas dos consultores, por exemplo, né? E aí colocaria aqui o custo dessas horas. Beleza. E aí o CIF, né, aqui, opa, deu uma travadinha. O CIF, a gente lembra lá que são os 500 mil reais, né? Aqui está custo indireto de produção, eu coloquei CIF aqui porque vocês vão ver essas nomenclaturas, né? O CIF é o custo indireto de fabricação, é a mesma coisa. O custo indireto, custos indiretos de serviços, tá? É a mesma coisa. Então, vamos lá, 500 mil. Beleza. Preenchido essa coisinha, esse primeiro quadrinho, aí aqui eu deixei preenchido já para a gente fazer, né? Mas eu vou apagar um aqui para a gente começar. Na verdade, eu vou apagar todos. A gente começar a resolver. Então, essa primeira parte da resolução aqui, eu só copiei os dados que estão no enunciado, dados importantes, né? Preço de venda, unidades produzidas e os custos indiretos, os custos diretos aqui, tá? E o meu custo indireto, que é essa grana aqui que eu vou ter que ratear, né? Tá bom, como é que eu vou fazer o rateio desses 500 mil baseado nas atividades, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, que para inspecionar, isso o enunciado já dá. Para inspecionar material, a empresa, essa atividade para a empresa custa 60 mil, ok? Como que eu vou alocar esses 60 mil no produto A e B? Eu vou jogar 30 mil para cada um? Não posso, né? Tá errado, eu vou ser injusto. Para isso que serve o direcionador, tá? Aí lembra que o direcionador, ó, do inspecionar material, eu falei lá em cima, ele é o número de lotes inspecionados e armazenados. Então, foram 3 lotes para o produto A e 7 para o produto B. Então, é isso que a gente vai fazer. Se eu tenho 3 lotes para o produto A e 7 para o B, são um total de 10 lotes, eu fiz aqui uma tabelinha do lado, só dividindo, achando a participação dele, achando a participação dos lotes no total, né? Então, ou seja, 30% dos lotes inspecionados foram para o produto A e 70% dos lotes foram para o produto B, tá? Tá bom. Fiz essa continha aqui, com essa informação agora, eu pego e faço o seguinte, olha, igual, esses 60 mil aqui, quanto é para o produto A? 30%. Então, tá bom, 30% de 60 mil eu vou alocar ao produto A, tá? Então, essa é a conta. E para o produto B? 60 mil vezes 70%. Ok até aqui ou não? Essa é uma parte importantíssima da questão do ABC, do IPC. Manda um ok aí para eu saber que vocês estão me ouvindo ou quiser abrir o microfone. Bom, o povo não está mandando ok, não. Ah, agora está chegando. Beleza. Beleza, gente. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer isso para todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Esses 50 mil eu faço a mesma coisa. 30% de 50 mil, 70% de 50 mil produto B. Vou fazer mais rapidinho aqui, tá? Beleza. Essas 3 primeiras atividades, elas estão ligadas a esse direcionador aqui, tá? Que tem a ver com a questão de lote inspecionado e armazenado. Aí o processar produtos já não é mais esse direcionador, não é mais esse primeiro direcionador, é o segundo, né? Número de horas máquina e processamento de produtos. Aí eu fiz a mesma coisa, né? Eu tenho aqui 10 mil horas totais, sendo que 4 mil foram para o produto A e 6 mil foram para o produto B. Então eu tenho uma proporção aqui de 40% para o A e 60% para o B. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima.
Só que isso aqui vocês têm que tomar cuidado, né? Não é mais sobre esse direcionador, eu tenho que fazer a conta utilizando o direcionador correto, tá? Porque senão vai ficar errado a alocação, o rateio, né? O critério de rateio vai ficar errado. E por último, né, só sobrou aqui, dedicação do tempo dos engenheiros. Ele já me deu, né? 25% por produto A e 75% por produto B. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu só fiz aqui a conta para ficar igual, mas é o mesmo critério de rateio que a gente já usou para os demais. Beleza. Ok. Com isso, eu tenho aqui... uma dúvida. Esse 3, número de lotes inspecionados e armazenados, esse 3 e esse 7 veio da onde? Ele já vem do enunciado aqui, ó. O enunciado tem que dar pronto o direcionador, tá? Tá. Ok? Então, o direcionador tem que vir no enunciado do exercício, senão a gente não consegue fazer pelo ABC. Beleza. Então, finalizamos essa parte aqui, né? Eu peguei... O que a gente fez, acabou de fazer? Eu aloquei os custos indiretos, né? Eu fiz a alocação dos custos indiretos para cada produto, utilizando as atividades. Então, o método ABC, né, o ABC, a gente acabou de fazer ele aqui, né? Então, achei a proporcionalidade de cada direcionador e apliquei ele ao custo de cada atividade, né? Então, lembra que cada direcionador está amarrado a uma atividade, cada atividade está amarrada a um direcionador. Então, fiz isso aqui e pronto. Que conclusão é essa aqui, então, né? Eu estou dizendo que dos 500 mil reais de custo indireto, 155 mil eu aloquei para o produto A e 345 mil para o produto B, tá? Se tiver uma pergunta dessa lá, qual o total de custos indiretos do produto B? 345 mil. Total de custos indiretos, né, alocados ao produto B. Tá aqui, é os 345. E se tiver uma outra pergunta, né? Qual o total de custos indiretos da atividade controlar processos da engenharia foram alocados ao produto B, né? Tá aqui, 150 mil, que eu estou falando especificamente de uma atividade, né? Custo indireto dessa atividade ao produto B. Essa seria a resposta. Então, por isso que é importante montar a tabelinha e fazer isso aqui e tal, tá bom? Beleza, então aqui a gente resolveu a parte da alocação dos custos indiretos. Mas o exercício não está pedindo isso somente, né? Então, a primeira pergunta a gente já respondeu, né? Com base nos dados apresentados, calcule o valor dos custos indiretos de produção de cada produto, utilizando o ABC. Pronto. Então, aqui, 155 mil para o A e 345 mil para o B. Beleza? Ok até aqui? Só para a gente seguir, que a gente já vai para a segunda parte. Sim. Ok. Professor, só um jeito de, por exemplo, dar uma prova real seria, por exemplo, como o custo B ele é 70%, então esse valor aqui de cima da tabela de cima, que eu não estou conseguindo ver a tabela de cima, o custo do produto B ele vai dar um valor alto, né? Maior do que o custo A, o produto A, né? Isso. Então, se caso ele der um custo menor, já dá para entender que tem um erro aí. Exatamente. Boa observação. Porque se eu faço essa tabelinha aqui, e aqui eu já vejo, olha, no primeiro direcionador deu 30 para 70, 40 para 60, 25 para 75. Se eu resolver essa coisa aqui, isso aqui desse invertido, né? Desse 155 contra 345 do outro lado, alguma coisa errada tem, porque a maior parte dos custos está sendo alocados ao produto B. Estão sendo alocados ao produto B. Então, sim, né, nessa hora que a gente resolver isso aqui, se desse igual, por exemplo, já ia ser estranho, tá? Exatamente. Mas, de qualquer jeito, tem que checar, né? Então, cada exercício é um exercício, enfim, tá? Bom, então, beleza, gente. Então, a gente conseguiu responder essa primeira questão. Aí, agora, ele pede o seguinte, olha, calcule o valor e o percentual de lucro bruto de cada produto, tá? Para calcular o valor e percentual do quê? Do lucro bruto, eu tenho que montar o DRE, tá? Então, lembra lá no variável, deixa eu ver, que foi aquele que vocês morreram de fazer lá, um monte, né? Que tinha essa estruturinha aqui de
de DRE, né, que eu tinha que colocar a receita, menos custo variável, não sei o que, é alguma coisa parecida com isso, tá? Que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá. Para eu achar o lucro, eu tenho que montar um DRE. Não tem DRE, não tem lucro sem montar o DRE, tá bom? Por isso que até, por exemplo, né, eu anotei aqui em cima o preço de venda e até agora a gente não usou ele para nada. Nós vamos usar ele agora, tá? Então, vamos lá, vamos montar o DRE. Aqui eu tenho uma estrutura de DRE, né? Onde eu tenho que ter, pelo menos, a receita líquida, já vou falar por que receita líquida e tal, ou em alguns exercícios vai estar só receita, custos diretos, custos indiretos e lucro bruto, tá? Um DREzinho bem enxuto aqui, tá? Então, a fórmula aqui, vamos calcular a receita líquida. É bem simples a receita líquida. A receita líquida é o preço de venda. Deixa eu abrir a fórmula aqui, ó, C35 vezes C36. A receita líquida é o preço de venda vezes as unidades. Então, se eu produzir 12 mil unidades desse produto A, vezes R$80, que é o preço de venda de cada uma das unidades, eu tenho a receita total, né, do produto A. Então, aqui, 960 mil. A mesma coisa para o produto B, né? O produto B custa, ele é vendido por R$95, eu produzi 4.490, então é um vezes o outro eu tenho a receita, tá? E aqui, um detalhe importante, deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó, no enunciado tem esse detalhe importante aqui, o volume de produção e de vendas é de 12 mil unidades, tá? Por que de produção e de vendas? Porque eu posso ter produzido 20 mil, mas eu vendi só 12. O que vai para o DRE? Só o que eu vendi, não é o que eu produzi, tá? Então, tem em algum outro exercício aí, de repente, vocês podem dar uma olhada, tem essas pegadinhas, né? Olha, eu produzi 20 mil, mas os vendidos foram 12. Então, o que vai para o DRE é só produto vendido, tá? Que é para montar essa receita aqui. Então, a receita, não é o caso aqui, mas só para dar essa dica aí para vocês. Então, a receita aqui é um vezes o outro. Preço vezes quantidade, tá? Produto A, produto B, e aqui é um total, somando essas duas informações aqui. Custos diretos, é a mesma lógica, tá? Então, quanto é o custo de material direto total de cada produto, né? Então, aqui eu tenho também unidades produzidas, só que agora, ao invés de vezes preço de venda, é vezes material direto, tá? Então, tanto para material direto, eu vou fazer a mesma coisa para mão de obra, né? Então, aqui são as unidades vezes o custo unitário, tá? De material direto e mão de obra direta. E aí eu tenho os totais por produto, né? E aqui o total da empresa. E aqui é uma soma, é a soma do que está embaixo, né? Então, os custos diretos representam 360 mil reais, representaram 360 mil reais do produto A e 147 do produto B. Ok até aqui? Professor, me perdi nesse final de explicação do senhor. Tá. Parou aonde aí, só para eu saber? Na receita líquida eu consegui chegar, mas depois do restante disso eu já não entendi mais nada. Receita líquida, então, é só o preço vezes a quantidade vendida, tá? O material direto é o custo do material direto unitário, ou seja, esses 20 reais aqui, vezes 12 mil unidades, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, só para a gente checar, né? 20 reais, né, que é o custo unitário, vezes 12 mil, dá 240 mil. É o valor que está aqui. E eu faço a mesma coisa para a mão de obra e também faço a mesma coisa para produto B. Ok até aqui? Ok. Beleza. Aí, aqui o custo, de onde vem os 360? É a soma dos dois embaixo aqui só, tá? Então, que é o custo direto total, somando material mais mão de obra. Aí os custos indiretos, né? Que são lá os 500 mil, lembra dele? Então, isso aqui é uma dica também, ó. Custo indireto tem que dar os 500 mil lá, que é o que está no enunciado do exercício, tá bom? E o que a gente traz para cá? Exatamente
as mesmas informações que a gente calculou aqui em cima, né? Então, olha, eu tenho lá para o produto A, 18 mais 15 mais 12 mais 6 tal, eu vou trazer isso aqui para cá, 18 mais 15, né? Aí eu tenho um total de 155 mil de custo indireto para o produto A e 345 para o produto B, né? Que é exatamente isso que a gente calculou aqui, tá? Ok até aqui também ou não? Ok. Beleza. Aí o que é o lucro bruto? Aí ficou fácil, tá? Depois que a gente monta essa estrutura aqui, o lucro bruto é simplesmente a receita líquida menos os custos diretos menos os indiretos, tá? Esse é o lucro bruto. Então aqui, para esse produto A, eu tive 960 mil de receita, menos 360 mil de custos diretos, menos 155 de custo indireto, me sobrou de lucro bruto, né? 445 mil. Ok. E aí a margem bruta é a proporção, é quanto esse 445 mil representa sobre a receita. Tá? Que fórmula é essa? É o lucro dividido pela receita, em percentual. Essa é a fórmula. Tá? Então é o 445 dividido por 960, que me deu aqui 46,35% de margem bruta. E aí eu faço a mesma coisa para o produto B, né? E a mesma coisa aqui para o total da empresa, tá? Tranquilo até aqui ou não? Professor, tem uma pergunta. Pode falar. Essa margem bruta é a margem de contribuição? Não é, porque lembra que a margem de contribuição ela está ligada somente ao custo variável ou custeio direto, né? Então, vamos dizer assim, a margem bruta seria, a margem de contribuição seria a receita líquida menos os custos diretos apenas, só. E aí eu tenho a margem de contribuição. O custeio variável, o custeio direto, ele para a conta aqui já nos custos indiretos, tá? Que é o que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? A receita menos custo variável e despesa variável acabou aqui. Eu não tenho custo fixo. O custo fixo vem depois e aí eu tenho um lucro operacional lá e tal, né? No caso aqui do custeio ABC, ele não tem, ele não é utilizado para apurar a margem de contribuição, tá? Isso está lá no custeio variável. São métodos diferentes, acho que eu falei isso numa outra aula, não me lembro. São métodos diferentes de apurar o mesmo resultado, tá? Então, por exemplo, eu poderia pegar essa mesma empresa aqui e aplicar o custeio variável nela, eu tenho uma outra visão do produto, tá? Não sei quem perguntou aí, porque eu não consegui ver. Tá certo, professor, entendi. Obrigada. Beleza. Professor, tem um pessoal perguntando no chat aqui. A Ana perguntou por que a margem bruta do produto B ficou negativa. Isso, vamos lá, eu já ia chegar lá. Isso que é o mais... E o João também fez uma pergunta aqui, professor. E essa margem bruta, eu acho que a pergunta do João foi a mesma que eu acabei de falar aí, da margem bruta, que não tem a ver com a margem de contribuição. Não sei se é isso, João, se eu respondi já ou não, me fala aí. E eu já respondo a da pergunta da Ana também. E aí, João, é isso? Ô, Jennifer, eu estou gravando, tá? Então vai ficar gravado. Então vai dar para você assistir depois. Vamos lá. Vou responder a do João aqui, que é mais simples, né? Como que chegou nessa porcentagem? A fórmula aqui, ela é bem simples, tá? Depois de fazer a receita menos custo direto, menos indireto, que dá esses 445 mil, por exemplo, a margem bruta é dividir esse 445 pela receita, tá? Então tá aqui a fórmula, né? É o C67, que é essa linha aqui, dividido pelo C57, que é a receita, tá? A porcentagem veio daí. Ok, João? Me dá um ok, isso, entendeu? Beleza. E aí a Ana perguntou, professor, mas por que a margem bruta do produto B ficou negativa? Porque, percebe o seguinte, quando a gente fez lá a apuração dos custos baseados nas atividades, né, que é esse quadrinho aqui de cima, lembra que foi até um comentário que a Aline fez, olha,
quando a gente fez a proporção aqui, a gente viu que o produto B consome mais atividades do que o produto A. Né? Só de bater o olho aqui a gente já vê, olha, 70%, 60%, 75%. O que quer dizer isso? Dos 500 mil de custo indireto, eu aloquei 345 mil para o produto B, né? Então, por que ele ficou negativo? Porque ele recebeu mais custo indireto, né? Eu coloquei mais custo indireto no DRE dele. Eu poderia muito bem fazer o seguinte, ó, vou simular aqui só para ver como é que ficaria, tá? Imagina que fosse esses 500 mil aqui, eu vou dividir por igual. 250. Olha que beleza. Nenhum produto ia dar negativo, né? Os dois iam dar positivo, o produto A um pouco mais, o B um pouco menos, e assim por diante, mas ele não ia dar negativo. Só que, concorda que está errado? Se o método de custeio por atividade, ele me diz, isso aqui não veio do nada, tá? Isso aqui numa empresa, por exemplo, a galera foi lá e mediu, olha, cara, para eu produzir esse produto B aqui, cara, ele gasta muito lote, eu tenho hora a máquina trabalha mais para ele, o tempo dos engenheiros, cara, 75% do tempo do engenheiro vai para o produto B. O produto A, ele é mais fácil de fazer, ele não consome tanta atividade assim, né? Então, por isso que quando a gente faz a apuração do custeio pelo ABC, né, pela atividade, a gente tende, né, a tendência é que se chegue a um resultado melhor. Então, o produto B aqui, no caso, ele ficou negativo, porque quando a gente fez o rateio pelas atividades, a gente viu que ele consome mais atividades do que o produto A. E aí eu dividi esses 500 mil proporcionalmente às atividades que o produto B consome mais. Não sei se ficou claro aí, Ana. Ou mais gente, né? Se ficou claro aí. Mandou ok aí. Professor, isso quer dizer que o produto B, ele, basicamente, ele é um custo... Eu não sei se dá para falar que ele é um custo maior, então ele não está gerando muito lucro, né? Na verdade, ele está gerando lucro. Exato. Vamos dizer assim, se a gente parasse a análise aqui, a conclusão que a gente tira, não vale a pena produzir o produto B. Por esse preço que a gente vende, não vale, ele não está dando lucro. Entendeu? Porque ele consome mais atividades, o custo dele, né? Ele é mais caro, então ele não está me dando lucro, ele está me dando prejuízo, é o contrário. Então, ou a gente revê o preço para aumentar a receita, né? Então, vamos dizer lá, ele é vendido a R$95, né? Ou a gente fala, cara, esse produto B aqui dá para vender por 130? Vamos ver como é que ficou lá. Opa, aí melhora. Ah, se não dá para vender por 130, vamos tirar esse produto aqui, ou esse serviço de circulação. Enfim, a questão toda ou a gente vende mais caro, né, para poder melhorar a margem dele, ou essa atividade aqui está custando demais, será que, cara, não vou botar tanto engenheiro nesse produto aqui não, vamos diminuir as horas do engenheiro, vamos fazer alguma coisa para reduzir o custo, para que ele possa dar lucro, né? Dificilmente a gente vai chegar logo de cara numa análise de falar assim, olha, eu não vou mais produzir tal produto, ou não vou mais prestar tal serviço, tá? O objetivo da contabilidade de custos não é esse essencialmente, tá? O objetivo é você ter clareza e você saber, dentro do seu mix de produtos ou dentro do seu mix de serviços, quais serviços ou produtos dão margem de lucro e quais não estão dando. E aí gerar ações para isso, entendeu? Então, se não está dando lucro, a gente tem que reduzir custo ou aumentar a receita, né? E se nenhum dos dois for possível, se não for possível nem diminuir custo e nem aumentar a receita, tem que parar de produzir e tem que parar de prestar esse serviço. Porque ele está roubando a margem, né? É o que a gente chama de roubo à margem. Porque olha para você ver uma coisa aqui. Produto A, ele dá uma margem de 46% e o B menos 15%. Com isso, a margem da empresa é de 27%. Se eu tirasse o produto B e ficasse só com o produto A, a minha margem, né, esses 15% que eu estou perdendo, eu deixaria de perder, né? Então, eu poderia estar ganhando mais, eu estou perdendo. Então, a margem da empresa poderia ser os 46% e não os 27%. Tá? É mais ou menos essa análise que a gente faz aqui
quando a gente apura a questão dos custos. Ou também pode dar análise do seguinte, né, professor? O valor que ele gasta fazendo o produto B, dá para ele aumentar para fazer o produto A, e a porcentagem dele de margem bruta vai aumentar ainda mais. Exatamente. Então, por exemplo, olha, todas essas horas que a gente gasta aqui para o produto B, cara, vamos botar esse esforço todo no produto A, que ele é mais rentável? É uma estratégia, entendeu? E aí, com isso, o resultado da empresa melhora, né? Então, essa é a lógica do produto, da questão da alocação de custos e tal. É você enxergar exatamente quanto custa produzir ou prestar um serviço. E a partir desse raio-x, a gente tomar, o gerente, né, o dono da empresa, tomar a decisão do que fazer, tá? Ok, até aqui? Professor. Oi, pode falar. Juliana, desculpa, eu sou Não, leiga, assim, mas eu queria falar. tentar falar o que eu estou também pensando. Pode falar. Vamos supor, esse produto B, se ele fosse um produto que fosse impossível de tirar do negócio, Sim. se ele fosse fundamental, certo. No caso, ele só iria gerar lucro quando atingisse o total de venda dos estoques, né? Porque senão não faria sentido ele estar aí, né? Mas na verdade... Não, pode concluir. Porque aí, no caso, só foi considerado as vendas, né? O que foi vendido dele, por isso que está dando prejuízo. Quando vender todo o estoque dele, ele vai ter uma margem positiva, seria isso? Não, na verdade, é que assim, no exercício, no exemplo que a gente deu aqui, é que ele fala aqui que o volume de produção e de vendas foi igual, tá? Então, ele produziu 12 mil e vendeu 12 mil, né? Então, né? O que a gente está falando aqui, quanto se consome, né, de custos para esse produto. Então, ele nunca vai dar lucro. Com essa estrutura de custo, né, com esse preço de venda, com essa estrutura de material, né, gastando esse material direto, utilizando essas atividades aqui, ele nunca vai... É até pior. Quanto mais eu vender, mais prejuízo eu tenho. Entendeu? Porque ele já está dando prejuízo. Então, o que a gente tem? E aí, mas você tocou num ponto importante, tá? Imagina que ele é um produto essencial para a empresa. Eu sempre gosto de dar o exemplo do seguinte. Imagina uma padaria. O que vende essencialmente na padaria? Pão, né? Então, imagina que esse produto B aqui é o pãozinho, né? Então, eu cheguei lá na padaria, fiz o método de custeio ABC, o variável, a absorção, fiz de tudo lá e descobri, né? O Einstein aqui descobriu que o pãozinho dá prejuízo. E não tem como aumentar o preço do pão, porque se aumentar, ninguém vai comprar. O que a gente faz? Não, vamos cortar o pão da padaria. Vai entrar alguém lá na padaria para comprar outra coisa? Não, vai fechar. Entendeu? Então, tem sim alguns produtos que são essenciais para o negócio, a empresa, por decisão estratégica, mantém o produto mesmo com margem negativa, mesmo com margem, mesmo dando prejuízo, né? Porque esse produto, ele chama o cliente para comprar o outro, né? Então, o cara vai lá para comprar o pãozinho, mas aí ele vai lá ver um bolo, um sonho, um brigadeiro, não sei o quê, compra um salgado, e compra o refrigerante e assim por diante. E aí, nesses outros produtos, você tem uma margem muito boa, e aí uma coisa acaba compensando a outra. Então, tem essa coisa também, tá? Por decisão estratégica, às vezes, se é um produto que estrategicamente você não pode ficar sem, mesmo ele dando prejuízo, o que você tem que fazer é diminuir o máximo possível do prejuízo, né? Tenta dentro do possível, mas se é um negócio que não dá para você cortar, mantém ele, porque ele está trazendo está trazendo cliente para dentro da loja, está trazendo cliente para comprar com você, para contratar seu serviço, e aí ele é uma isca, né? Mesmo ele dando prejuízo, ele traz outros, e aí nesse outro serviço você acaba tendo margem. Isso é mais comum do que a gente pensa, tá? Tem muito empresa grande que tem produto que dá margem mínima, dá negativo, mas ele continua produzindo porque é aquele produto que chama o cliente para comprar outras coisas, tá? Então, acontece bastante. Professor, pode falar. o Guilherme aqui, ele está falando no chat que ele se perdeu na explicação da margem do B. Poderia explicar de novo? Sim. O Guilherme, vamos lá.
por que que a margem do B deu negativo? Acho que essa era a pergunta que eu estava explicando aqui. Porque, basicamente, tá? A gente alocou, pelo critério de rateio de atividades, a gente viu que o produto B consome mais atividades do que o produto A, ou seja, dá mais trabalho produzir o produto B do que produzir o produto A, tá? E aí, com esse critério de rateio que a gente fez aqui, a gente alocou dos 500 mil de custo indireto, eu aloquei 345 mil no produto B, ou seja, ele recebeu uma maior carga do custo indireto nele, porque a gente viu, né, isso aqui foi medido e tal, a empresa mediu lá e descobriu que ele consome, né, dá mais trabalho, ele consome mais atividade para produzir. Por isso que ele ficou com uma margem negativa, tá? Não sei se é isso, Guilherme. Me confirma aí se deu para entender e se era essa a sua dúvida mesmo. A Jaqueline escreveu também, né? Mas eu acho que foi o que eu já expliquei aqui, né? Do pãozinho e tal. Me manda aí, gente, só para eu saber se eram essas as dúvidas mesmo. Não, ninguém? Beleza. A fórmula do B. É a mesma fórmula, tá? Esse número negativo aqui, né? Os 66 mil dividido pela receita do B, tá? E aí eu vou achar isso que é em absoluto, né? Em grana, eu vou achar ele em percentual. É a mesma fórmula aqui para tudo que está nessa linha é a mesma fórmula, tá? Beleza? Top. Aí, gente, continuando aqui, só para a Professor, gente... Oi, pode falar. Pode falar. esses 66 mil que está entre parênteses, ele não pode entrar com sinal negativo? Pode, é questão só Ah, é porque aí não deu para perceber. Não, é que Obrigada. aqui é o formato do Excel, tá? O formato contábil, né? O negativo em formato contábil, ele é em parênteses. Mas ele pode entrar negativo sem problema, tá? Ah, obrigada. Aqui, ó, em moeda vai dar negativo, tá bom? É que às vezes eu deixo em formato de parênteses, porque às vezes o sinal passa imperceptível, né? O menusinho aqui, ele acaba não, né, ó, passa meio batido aí. Mas pode ser, sem problema nenhum. Tá? E aí, gente, só para finalizar aqui. Aí eu fiz um último quadrinho, né? Que é o seguinte: qual é o custo? Aqui a gente apurou o lucro bruto, eu tenho o custo do produto e tal, não sei o que, né? O custo indireto, custo direto. Tá bom, mas em nenhum momento aqui a gente falou dos custos totais e unitários de cada produto. Aí simplesmente eu fiz um quadrinho aqui para falar disso, tá? Então, qual é o custo total do produto A? Custo total é só somar custo direto mais indireto, tá? Acabou aqui. Então, 360 mais 155 dá 515 e 147 mais 345 dá 492.945, tá? Então, o custo total do produto é só somar os totais de custos diretos e indiretos. E aqui o custo unitário. Tá bom, dado que eu tenho os custos totais, eu simplesmente vou dividir esse custo total aqui pelo quê? Pelas unidades produzidas de novo. Tá? Então, eu vou dividir 515 mil, por exemplo, pelos 12 mil lá em cima de unidades produzidas. Tá? Então, e aí com isso eu tenho o custo unitário do produto, ou seja, para eu fazer o produto A, eu gasto, né? O custo dele é de 42, custo total, né? Unitário, ele é de 42,92 e o custo do produto dele é de 109,79. Então aqui ó, já dá para ter também uma dica, né? Qual é o preço de venda do produto A? Não são R$ 80? E o produto B eu não vendo por 95? Então aqui eu já vejo ó, que se eu vendo por 80, ele me custa 43 quase aí, me sobra os mesmos 46% aqui, né, que a gente está falando. E se eu vendo esse produto B por 95, mas ele me custa 110 quase, aqui a gente consegue ver também que eu estou tendo prejuízo, mesmo transformando isso em unitário, né? Ok até aqui? Sim? Ok. Bom, gente, é isso, tá? Eu vou
Então, essa é a resolução. Eu estava gravando aqui, que aí vai ficar disponível. Deixa eu parar a gravação.